Hello everybody, how are you doing? That's Allison here, Ellison por aqui, e hoje a gente vai fazer um pequeno react. Vocês gostam desses reacts de inglês, de pessoas, brasileiros principalmente, falando inglês? A gente vai voltar, vocês me pediram algumas vezes, então decidi voltar com os reacts aqui. A gente tinha dado uma bela parada com isso. Eu gosto de fazer esses vídeos aqui, eu gosto mais de fazer aulas densas, mas eu sei que a galera não gosta de aulas densas, elas gostam de uma coisinha mais rápida, entretenimento, então parei aí que vocês estão me pedindo. E obviamente, a gente vai ver aqui uma entrevista do Wagner Moura, como você já tá vendo aí na tela, e provavelmente você viu no título também, e ele tá aqui neste cara, o Jimmy Fallon. E o Jimmy Fallon é tipo assim, um programa do Jô, só que lá dos Estados Unidos, né? Inclusive, eu descobri recentemente, eu achei que o Jimmy Fallon fosse o mesmo cara do How I Met Your Mother, como eu conheci sua mãe. Quem aí conhece o Ted Mosby, né? Não é o nome do ator, mas é o nome do personagem de How I Met Your Mother. Vou colocar aqui a foto dele em algum lugar, dos dois juntos pra vocês verem como é parecido. Recentemente eu descobri que não são a mesma pessoa. Olha só, passei aí anos achando. Inclusive, recomendei pra muita gente assistir o podcast não, né? O talk show, vamos colocar assim, né? Do Ted Mosby. E não é o Ted Mosby, ele é o Jimmy Fallon, são duas pessoas diferentes. Mas enfim, então vamos lá, vamos assistir o Wagner Moura, não vamos avaliar o inglês dele, a gente vai transformar isso aqui em um react, numa aula, fazer algumas observações de pronúncia aqui e ali, vocabulário, tem bastante coisa legal, já assisti inclusive essa entrevista inteira, recomendo que vocês assistam também. Esta aqui é uma cena que tem mais ou menos aí 2 minutos e alguma coisinha, e a gente não vai assistir a cena inteira e depois a gente vai reassistir fazendo observações, a gente já vai assistindo e fazendo algumas observações pertinentes aqui. Vamos lá então, vamos ver aí como é que é o inglês do Wagner Moura nessa entrevista. E obviamente, né, a gente tem que lembrar que quando a gente tá numa entrevista tem toda aquela pressão. Claro que o Wagner Moura já é um cara, como é que eu posso colocar, ele já é mais acostumado com esse tipo de coisa, então não sente tanto essa pressão, mas uma pessoa normal, em condições um pouquinho mais estressantes, geralmente tende a pecar um pouco mais no inglês, isso é normal. Vamos lá então, let's go! Antes de começar, deixa o like aí, já confere se você tá inscrito no canal. I want to talk about Narcos because congrats on the Golden Globe nomination. Thank you. Of course you're going to get nominated. You're so great. Thanks. You're so great. Thank you. I wasn't familiar with you as an actor, which I should have been, but I don't. Olha só, deixa eu voltar um pouquinho aqui. I wasn't familiar with you as an actor. I wasn't familiar with you as an actor, ele fala, e aí na sequência ele fala assim, ó. Which I should have been. Which I should have been, ele fala, isso aqui ele fala, I should have been, e às vezes para nós aqui como brasileiros é muito difícil você pegar esse I should have been, né? Que eu deveria ter sido, eu deveria ser, né? Depende do contexto, podemos usar uma tradução um pouquinho diferente. Mas o que eu gostaria de pontuar aqui para você perceber é o seguinte, ele vai falar assim, ó, de uma maneira mais contraída, que ao invés de should have been, vai virar should have, should have, should have, should have been. Should have been. E aí se torna uma coisa muito rápida e difícil de você pegar. Quer ver? Eu vou voltar para você ouvir mais uma vez. Familiar with you as an actor, which I should have been, but with you as an actor, which I should have been, but Which I should have been, which I should have been. É rápido, né? No mínimo rápido. We don't get the Brazilian channels in the United States in my household, but olha só, aqui ele fala o seguinte, ó, in my household, in my household, a gente dependendo do contexto, a gente consegue dar algumas traduções diferentes. Olha essa frase, por exemplo, ó, by the 1960s, most households had a TV, Até na década de 60, a maioria das casas, a maioria das famílias, a maioria dos lares tinham TV. Então, até a tradução de família, às vezes, cabe aqui no households, né? Mas passa essa referência de as famílias como um lar, aquele lugar, né? A sua casa, a sua família, o seu lar. Então, olha só. In my household. Ele fala assim, na minha casa, lá no meu lar. But, I watched this thing and as soon as I saw it, I go, who is this guy? Thanks, man. Unbelievable. É difícil, né? Ele fala ligeiro, né? As soon as I saw. Se você fechar o olho e tentar ouvir, é difícil, né? As soon as I saw, né? Pra quem não entendeu o que ele tá dizendo ali, ele tá falando assim, ó, né? Tão logo quanto eu vi, no momento que eu vi, ao ver, né? Então, vamos ver a frase inteira pra gente fazer mais sentido dela. But I watched this thing and as soon as I saw it, I go,
eu assisti essa coisa e assim que eu vi, assim que eu botei o olho, tão logo com o que eu vi, se fosse uma tradução mais literal, né? Eu fiquei tipo, quem é esse cara? Who is this guy? Who is this guy? You Oh, thanks, man. unbelievable. And you must always speak Spanish. You must have always speak Spanish. Ele fala assim, você deve falar inglês desde sempre. Aí ele acha muito engraçado, você vai entender por quê. You notice? No, No. it was the craziest thing because in the first idea was to do it in English, and I thought that I could speak English with an accent. No, it was the craziest thing, né? Ele tá falando assim, ó, não, essa foi a coisa mais doida, foi a coisa mais maluca. Olha só pra você entender o que é. Crazy é doido, né? Tall é alto. Que mais tem assim? Big é grande. Vamos lá. Fast é rápido. Se você quer falar assim, ó, o mais rápido, o mais doido, o maior, mais maior você já quer falar, né? O mais alto, o que você vai fazer, né? Com esses carinhas, com esses adjetivos pequenos, a gente vai simplesmente colocar um EST no final, ó, EST. Então, tallest é o mais alto, né? Fastest é o mais rápido, é o top 1 em ser rápido. Aqui já tem uma regrinha que a gente vai ter que adicionar um outro E. Por quê? Porque aqui tem consoante, vogal, consoante. Quando a gente tem esse padrão aqui, a gente, antes de adicionar o EST, a gente vai adicionar uma letra dupla aqui no final, né? Vai duplicar a última letra. E aqui também acontece um fenômeno, né? Esse Y vai virar um I. Então, por isso que ali está craziest. Aqui o biggest é o maior, é o mais grande, é complicado, né? E o craziest é tipo mais louco, o mais doido. Então ele falou assim, ó, isso aqui foi uma loucura, foi a coisa mais doida que eu já vi. No, it was the craziest thing. Foi a coisa mais doida. Because in the first, ele fala... The first idea was to do it in English. The first idea was to do it in English. A primeira ideia do Narcos seria fazer o Narcos em inglês. And I thought that I could speak English with an accent. And I thought that I could speak English with an accent. Um Spanish accent. Ele pensou que ele poderia falar inglês com um sotaque espanhol. I thought that would be... But I could do that. This is How did you get this part? Yeah, I mean, how did they cast you? I think this is... Olha só que legal, ele pede assim, ó, how did they cast you? How did they cast you? Aí você fica, cast? O que é cast? O cast é... como verbo, é o ato de selecionar atores para um filme ou para uma série, né? Então, você fala assim, ó, he was cast as, e aí você fala o papel, né? Então, é como assim, ele foi escolhido para o papel de, algo nesse sentido. Então, o cast, ele pode ser o elenco, mas ele pode ser o verbo escalar, distribuir os papéis, né? He was often cast as the villain. Ele foi com frequência escalado como vilão, né? Então o cast, ele passa essa ideia de você escalar pessoas para um filme. Então a pergunta dele aqui é basicamente, como é que eles te escalaram se você nem falava espanhol? Essa foi a ideia, sabe? How did they cast you? I think this is the most... I mean, this is a big case of miscasting. Ele fala, então, this is a big case of miscasting. Esse foi um grande caso de miscasting, seria erro de escalação, né? De escalar os atores errado. Mal escalagem. Yeah, it is, yeah. It's one of the biggest miscastings. Ó, aqui ele manda, ó. Antes ele ia falar most. Só que quando você fala most, você não pode falar most big. Então ele percebeu o erro e aí ele deu um jeito de reformular a frase. Most big está errado. Como assim? O maior. O que a gente tem que fazer? A gente tem que falar the biggest, né? Então ele fala assim, ó. It's one of the biggest miscasts in history. Aí sim, é um dos maiores erros de escalação na história. I totally disagree. In the history of... But you did not know how to speak Spanish. I was super skinny. I was super skinny, eu era super magro. By the way, his English is awesome. O inglês do Wagner Moura, ele tem uma fluidez na fala, ele tem uma pronúncia muito boa. Yeah. I mean, I was 40 pounds lighter. I was 40 pounds lighter. Olha só, outra coisa aqui, ó, que a gente, né, ó, a gente viu o EST, que é o top 1, né? E ele fala aqui, ó, lighter. Opa, onde é que eu botei alguma coisa? Eu acho que eu errei. Lighter. O que é o lighter? O lighter é o seguinte, light seria leve, né? Quando a gente tá falando de peso, light é leve, né? Lightweight é pesos leves, se você gosta de UFC. Aqui ele fala assim, ó,
I was 40 pounds lighter. Então, 40 pounds. Pounds, em primeiro lugar, é a unidade de medida que eles usam. A gente usa kilograms, eles usam pounds. E o pounds por kilograms até que é uma conta bem fácil de se fazer. O pounds é mais ou menos o dobro. Então, ele quis dizer aqui que ele era 20 quilos mais magro. 40 pounds lighter. 40 pounds lighter. Então, não é exato, tá? Mas é quase o dobro, quase o dobro. Então, se você fala assim, eu tenho 100 quilos, você pode falar, I have 200 pounds, 200 pounds. É mais ou menos assim, é próximo, tá? É próximo do dobro. Agora, light é leve. Mesma ideia aqui. Eu não posso falar assim, vou colocar aqui pra vocês. Eu não posso falar more light, mais magro. Eu era 40 quilos, more light, mais magro. More light não pode, assim como most big não pode. Então, o que eu faço? Eu adiciono o ER no final. Lighter, né? Mesma ideia daqui, vamos pegar. Eu sou mais alto que você. I am taller than you. Eu sou mais louco que você. I am crazier than you. Deixa eu colocar só esse cara pra cima aqui, pra gente não confundir, né? Aqui, só, eu ia botar o most aqui. O most tá errado, só pra gente lembrar aqui, errado, né? Vamos na mesma ideia. Eu sou maior que... O meu estado é maior que o seu. My state is bigger than yours, né? Eu sou mais rápido que você. I am faster than you. Então, olha só. O ER é para comparação de um ou outro, né? Ele tá falando aqui dele e dele mesmo. Então ele tá comparando, ele tá falando que ele era 20 quilos mais magro, né? I mean, I was 40 pounds lighter. Yeah. And I didn't speak a word of Spanish. So when they decided to do it, I was like, these guys are crazy. I mean, what? I mean, you're playing actually a human being. Pablo Escobar, yeah, you have to look like that guy. I mean, you can't have a new character like, hi, I'm Pablo Escobar, and exactly. How's it going? And you got any cocaine, or what's going on? Yeah. Exactly. It's like, no, he's a real person. So Bem aquele sotaque de patricinha de Beverly Hills, né? What's going on? What's going on? Yeah. Exactly. It's like, no, he's a real person. So what I did was I flew myself, even before Netflix didn't even know I was being considered to play the part. But I flew myself to Medellin, to Colombia, in order to learn Spanish. And I booked myself in a university, O que ele fala aqui, But I flew myself to Medellin, to Colombia. I flew myself to Medellín, né, Colômbia. Eu flew myself, eu me coloquei dentro do avião. Eu viajei. I flew myself. In order to learn. In order to, eu faço alguma coisa in order to, para, né? É mais ou menos assim. Eu fiz isso para conseguir aquilo, né? Então eu fiz isso in order to conseguir outra coisa, né? Eu estudei in order to learn. I studied, vou colocar aqui, I studied in order to learn. Eu estudei para aprender. Então, in order to é uma maneira legal de você falar para, nesse sentido que a gente está conversando, obviamente. In order to learn Spanish, and I booked myself in a university. Aqui ele fala o seguinte, Spanish, and I booked myself in a university. Eu sinceramente nunca ouvi você falar book myself. O que ele quis dizer, né? Eu me matriculei numa universidade, né? Eu já ouvi de book, você, por exemplo, eu usaria book para você reservar um quarto no hotel ou uma mesa no restaurante, né? I need to book a table. Eu preciso reservar uma mesa. Eu não sei se funciona book myself in a university. Eu nunca ouvi. Talvez seja uma coisa coloquial. Não sei. Não consegui achar nenhuma referência, nem em dicionário para dizer sim, dá certo ou não dá. Talvez seja uma maneira mais coloquial. Se você conhece, deixa aqui nos comentários. O que eu diria, então? Enroll. I enrolled in university. Eu poderia dizer, então, enrolled, né, no passado, aqui, né, I enrolled in a university. Eu me matriculei em uma universidade. Talvez até o register funcionaria. O enroll eu acho que é o verbo mais comum para se matricular em alguma coisa, num curso, numa universidade. In order to learn Spanish, and I booked myself in a university in a Spanish course for foreigners,
So I was Ah, a pronúncia é legal, foreigners. É difícil, olha essa palavra aqui, ó. in Spanish course Foreigners. Foreigners. É difícil falar essa palavra, né? Principalmente, ela não é difícil de falar. Se você fechar o olho e tentar falar foreigners. É fácil de vir. Agora, você associar o que falar com o que tá escrito, que é esse monte de letra doida, aí é mais difícil, né? E outra coisa também, né? Spanish Course for Foreigners seria um curso de espanhol para estrangeiros. Isso pressupõe que dentro da sala não vai se usar a sua língua materna. Então, se você está fazendo um curso de inglês para estrangeiros, um curso de espanhol para estrangeiros, você vai aprender espanhol usando do espanhol. Se um professor vai falar só espanhol, ele não vai usar do português para te ensinar. So I was in a classroom with Japanese teenagers and How crazy is that? Yeah. And how much weight did you gain? 40 pounds. Yeah. How much weight did you gain? Quanto peso você ganhou? 40 pounds. Wow. Yeah. So it's like being in school, you know, learning things and eating delicious. Yeah, freshman 15. Aqui no final, ele falou, né, pô, fui lá estudar na faculdade, né, e engordei 40 quilos. Então, foi que nem estudar na faculdade pela primeira vez, né? Fui lá, comi um monte, estudei, e aí o Jimmy Fallon fala o seguinte, ó, vamos ver o que vocês pegam aí. Delicious. Yeah, freshman 15. Delicious. Yeah, freshman 15. Delicious. Yeah, freshman 15. Ele fala o seguinte, ó, yeah. Freshman, aqui a legenda não pegou. Freshman routine. Acho que é routine que ele fala. Freshman routine. O que é freshman? Eu não sei se tem uma tradução pro freshman. Primeiro ano da faculdade. Calouro. Se você é um calouro, você está no primeiro ano da faculdade, né? E ele tá falando assim, ó. Rotina de calouro. Freshman routine. Vê se você pega ali agora. Vou voltar. Delicious. Yeah, freshman 15. Wagner Moura, everybody. Wagner Moura, everybody. Bom, e agora o inglês do Wagner Moura. O que eu diria sobre o inglês do Wagner Moura? O inglês dele é bom demais. O inglês do Wagner Moura está entre a nata. Ele fala muito bem, ele tem um vocabulário legal, ele tem uma fluidez muito boa, tem uma pronúncia muito boa. Ainda, obviamente, é possível perceber que é um sotaque de um brasileiro. Tem brasileiros que falam num nível tão assim, de pronúncia tão boa que você não percebe que eles são brasileiros. Aí, assim, é uma coisa fora da curva. Mas aonde está dentro da curva ainda, eu acho que o inglês do Wagner Moura aí é muito bom mesmo. O que eu vou te recomendar agora para você que quer ter um inglês tão bom quanto o inglês do Wagner Moura? O que ele fez? Ele falou que ele fez um Spanish Course for Foreigners, um curso de espanhol para estrangeiros. O que isso implica? Implica que ele estava rodeado o tempo inteiro de espanhol, né? Para ele aprender espanhol, então o que ele fez? Para ele aprender de maneira rápida. Sabe esse bando de vagabundo miserável que vai vender curso no Instagram e fala assim: como você acha que os atores e os jogadores de futebol fazem para aprender inglês em tão pouco tempo? Primeiro que não é um tempo tão curto. Com certeza ele ficou um bom tempo lá em Medellín, não sei como é que fala, nessa Universidade de Colômbia, né? Ele ficou um bom tempo lá fazendo isso aí. Estudava várias horas por dia, escutando muito espanhol lá dentro, rodeado de gente falando espanhol. Então é assim que se faz para você aprender uma língua. Você se rodeia da língua, você imerge na língua, né? Porque esses caras de pau, esses vagabundos, essas vagabundas, o que eles fazem? Eles falam para você assim, ó, como é que você acha que os atores aprendem inglês em tão pouco tempo? Eles usam um método secreto que eu busquei lá no Himalaia. E aí eles complementam dizendo assim, ó, não é mentira isso que eu vou falar para vocês. Eu realmente ouvi e eu vou trazer para vocês. Se vocês quiserem de novo, a gente meteu o pau em alguns charlatões, aí eu posso trazer para vocês de novo. Comenta aqui embaixo, quero ver charlatões, Ellison. A gente fala de uns charlatões aí. Eu dei uma parada de fazer isso aí. Em 3 minutos por dia, eu não tô brincando. Como é que você vai fazer para aprender inglês em 6 meses com 3 minutos por dia? Essa foi a proposta desta pessoa. Isso é de uma cara de pau tão grande,
tão grande, eu só sinto pena pelas pessoas que compram. Porque para você comprar um negócio desse, você tem que ser muito iludido. Muito iludido. E Brasil, infelizmente, é terreno fértil para essas pessoas. Por quê? Porque o brasileiro, no fundo, o brasileiro ele quer um atalho, ele quer esta vantagem, ele quer se sentir tirando vantagem do mundo, das pessoas ao redor dele. Então, quando ele vê uma proposta dele, ele pensa, vou tirar vantagem de quem? De todo mundo que tenta aprender e não consegue em 6 meses, falando 3 minutos por dia eu vou conseguir. Aí ele compra e dá dinheiro pra uma picareta dessa, e aí depois, obviamente, ele descobre que ele não consegue, porque ele não fez igual o Wagner Moura, que nem foi usado na propaganda, que se imergiu lá na faculdade, se rodeou de espanhol e ficou lá por um bom tempo até que conseguiu aprender o espanhol de fato. É assim que você faz. Então a minha dica pra você é a seguinte, vem aqui embaixo no primeiro link da descrição, clica aqui e ó, não vou te vender nada, você vai usar o Inglês 360, que é uma plataforma de imersão por 30 dias de graça. Você só vai usar. Vai lá, você vai usar segundas-feiras. Você vai fazer o quê? Você vai fazer a nossa aula em grupo. Então você vem com a gente lá, aulinha ao vivo. Então por um mês você vai usar a nossa plataforma de imersão. Aí sim você vai entender o que é aprender inglês de verdade. A proposta da nossa metodologia é fazer você imergir no inglês, exatamente como o Wagner Moura fez para aprender espanhol, não que nem esses picaretas vagabundos aí tentam pintar na internet que você vai conseguir aprender inglês em 6 meses dando 3 minutos por dia, né? Isso aí, pelo amor de Deus, se você acreditar nisso, acho difícil ter algum tipo de salvação para você. Deixe seu like, se inscreve aqui no canal, a gente se vê no próximo episódio e peace out!